Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as ações de controle dos incêndios no Pantanal, a atuação dos parlamentares e os desdobramentos de toda essa situação ambiental do país nas relações externas. Eu converso com o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, relator da Comissão Temporária Externa que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios do bioma Pantanal, que também é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Senador, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar participando. Boa noite ao telespectador. Estou pronto para poder testemunhar tudo aquilo que nós estamos presenciando nesse nosso trabalho. O senhor, inclusive, vive próximo a essa área que está sendo atingida pelos incêndios e a comissão foi criada exatamente por isso. A situação tem avançado demais, uma boa parte do Pantanal foi queimada, uma perda para a flora, para a fauna, né? E isso acaba prejudicando até mais ainda a imagem do país. Mas eu queria saber exatamente qual vai ser o trabalho dessa comissão. Pois bem, essa comissão foi uma iniciativa dos parlamentares do Senado da República, de onde tem o território do Pantanal. Para o telespectador ficar ciente, o Pantanal ele tem 30% do seu território no Mato Grosso e 70% no Mato Grosso do Sul. Os senadores, quando viram que esse era um problema que estava fugindo do controle, resolveram criar essa comissão especial justamente para nós propormos ações em conjunto com o Executivo para poder fazer esse enfrentamento dessa tragédia que está assolando o solo mato-grossense, sul-mato-grossense, na área pantaneira. Nunca antes a gente viu uma situação como essa. Para o telespectador ter uma noção, até eu me assustei quando eu me deparei com esses dados, 3 milhões de hectares já foram queimados. Isso equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo, ou ao estado do Sergipe todo. 20% do território do Pantanal foi afetado. Então a gente realmente está sofrendo muito com essa questão. É algo que precisa de uma ação imediata das autoridades e, mais do que isso, que sirva de alerta para que a gente possa fazer um planejamento para que ações como essa não venham a ocorrer nos anos subsequentes. Agora, senador, como é que o senhor vê até agora a atuação do governo federal? Porque a gente vê o governo minimizando a responsabilidade que se teria por essa situação específica, justificando, por exemplo, que em outros países também tem problema semelhante, a Califórnia também tem problema, a Austrália já enfrentou problema, São Paulo teve um incêndio, claro que longe de alcançar essa proporção, atribuindo ao clima. O senhor mesmo disse, pela sua experiência na própria região, que nunca viu uma situação como essa. Então, eu queria saber como é que o senhor avalia até agora a atuação do governo federal. Olha, é tão importante, ou talvez mais importante do que fazer qualquer comentário, seja positivo ou negativo, relativo à ação do governo, é a gente verificar ações e medidas práticas, efetivas, para a gente atravessar essa tragédia. Eu acho que essa deve ser a resposta do governo. O estado do Mato Grosso do Sul, o qual eu represento, fez o primeiro plano de trabalho e já recebeu o recurso para fazer as primeiras ações. Da mesma forma, o estado do Mato Grosso também fez. Então, uma situação como essa, não adianta ficar querendo achar esse ou aquele como culpado, ou mesmo dizer que faltou eficiência aqui ou acolá. Vamos nos unir, vamos dar as mãos, porque quem está lá no Pantanal está sofrendo, está respirando mal, está com alergia respiratória, está com alergia ocular, os animais estão sendo mortos. Eu tive o desprazer de ver as patas, 4 patas de uma onça que estavam no osso, tinha perdido todos os tecidos, e é algo realmente, sim, você nunca imaginou que você pudesse ver um negócio desse. Então, nós temos que nos unir, criar medidas práticas e efetivas para poder atravessar esse momento tão difícil.
Agora, senador, além do problema do controle do incêndio agora, depois tem a reconstrução, entre aspas, de toda essa região. Não é a questão da plantação, a questão dos animais, a preservação, vai faltar alimentação, porque foi uma área imensa destruída, como o senhor ressaltou, e nós já tivemos aí a notícia da liberação do Ministério do Desenvolvimento Regional de cerca de 3,8 milhões de reais. Isso é pouco ainda, não é? Sim, num momento como esse, tudo que vem é muito bem-vindo. A gente quer agradecer essas ações, a solidariedade do Estado do Paraná, que enviou mais de 30 bombeiros para poder auxiliar os nossos que estão nessa linha de frente. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para saudá-los e dizer que algo como uma situação como essa serve para a gente tirar lição, serve para a gente verificar o que de bom a gente pode tirar para poder corrigir os erros e que isso não possa acontecer. Então, essa comissão vai realmente fazer a sua vez, vai ter a sua voz. Estaremos fazendo outras visitas em loco, como a que já foi feita, para que a gente possa realmente levar as autoridades do Executivo Federal até os locais que estão sofrendo, porque uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você ver em loco, você constatar o problema. Então, a gente quer realmente fazer com que a sensibilidade possa ser mais despertada do que está sendo. Agora, a comissão tem um prazo de 90 dias para avaliar as ações que vêm sendo tomadas no combate ao incêndio e resolvendo os problemas de toda a região. Agora, se pretende depois estabelecer propostas para evitar que essa situação se repita? Porque o senhor mesmo disse que é normal que isso aconteça, uma onda aí de incêndio por causa de fatores climáticos. Agora, nesse caso, por exemplo, há investigações da Polícia Federal em relação à atuação de alguns fazendeiros da região. Não é? Sempre fica aquela suspeita de queimadas criminosas que possam ter saído do controle, a tentativa de ocupação da área também. A comissão vai chegar a esse ponto de conversar com a Polícia Federal para ver de fato se houve uma ação criminosa? Com certeza as apurações serão cada vez mais intensificadas. E nós, da comissão, temos a legitimidade e o dever de acompanhar para e passo toda essa questão. Porque a gente está vendo o nosso irmão mato-grossense, sul-mato-grossense, sofrendo na pele todas as ações dessa natureza. Participei de um debate muito interessante, onde um pesquisador renomado da Embrapa Pantanal acabou por nos dar uma luz de um projeto onde a gente vai premiar aquele que fizer o seu dever de casa bem feito. Ou seja, eu me lembro de uma lei similar a essa, que nós já estamos estudando, compilando, para que ela possa ser apresentada no Congresso. Num determinado momento, lá na nossa capital, em Campo Grande, havia uma necessidade da reestruturação das matas ciliares, dos córregos e dos rios que drenavam para a bacia mais importante de fornecimento de água da cidade. O que a gente fez? A gente começou a premiar os proprietários por onde passava esses córregos e esses rios, para que eles pudessem refazer, reflorestar as suas matas ciliares. Premiar em dinheiro. E isso foi muito bem recebido. Um deu o exemplo, o poder público pagou e disseminou esse bom exemplo para toda a região. Nós temos que premiar, sim, o pantaneiro que faz o seu dever de casa e que tem uma boa conduta, que não desmata, que preserva, que não faz queimadas em épocas e momentos inoportunos. E tão importante quanto essa ideia foi também um testemunho que a gente ouviu nesse debate, porque estava participando dele uma pessoa que mora no Pantanal, que segunda, terça, quarta, quinta, tá lá o tempo todo. E o que ela passou para nós foi o seguinte, que ela acha muito improvável que qualquer cidadão naturalmente de bem, fazendeiro da região,
que ele venha provocar isso, mesmo que de uma forma negligenciada, por achar que o fogo ia ficar restrito ali. Ela disse que todo mundo ali sabe qual é o momento certo de fazer essa queimada e que esse é o momento que ninguém de boa índole e boa fé promove isso. Agora, se houve sabotagem, se houve alguém que de forma inadvertida fez isso para atingir A, B ou C, isso tem que ser identificado e tem que ser exemplarmente punido para que uma situação como essa não venha a acontecer. Agora, senadora, a gente que não vive no estado está acostumado a ver as imagens do Pantanal sempre com muita água, não é? Com os rios circulando toda, áreas de inundação mesmo, a vegetação adequada a isso. O senhor vê uma mudança climática maior que exige algum cuidado? O senhor falou dessa questão da preservação de matas ciliares. Há necessidade de uma estratégia maior para a região? E eu queria até colocar uma última questão, como presidente também da Comissão de Relações Exteriores. A gente sabe que, independentemente dos fatores, esses incêndios acabam afetando ainda mais negativamente a imagem do Brasil no exterior, junto com a Amazônia, junto com queimadas, junto com críticas à política ambiental. Então, a gente pensando nesse sentido macro, o que o senhor acha que o Brasil pode fazer? Olha, muito inteligente a sua intervenção. É um projeto que leva a uma reflexão. Essa consequência que está acontecendo no Pantanal, ela pode ter uma causa, que é a questão das mudanças climáticas. Realmente, o ano passado foi mais seco, esse ano é muito mais ainda, ou seja, nós estamos experimentando uma situação macro em que temos que repensar muito as nossas ações relativas ao meio ambiente, porque o clima está mudando sim, e isso está afetando substancialmente e consideravelmente determinadas regiões, como é no caso o Pantanal. Em relação às suas outras colocações, há que se ter um entendimento mais amplo, mais genérico, no sentido de nós promovermos ações para que essa conscientização possa ser cada vez mais disseminada dentro da humanidade. Porque o Pantanal, Denise, ele não é do Mato Grosso, ele não é do Mato Grosso do Sul. O Pantanal é de todos nós, é da humanidade, e nós não podemos deixar de ter o seu habitat natural, as suas áreas alagadas, aquela rica fauna e flora que é característica daquele local. Então, há que se ter, sim, uma reflexão muito mais profunda a respeito disso tudo. E essa reflexão pode vir no relatório dessa comissão? Com certeza vai fazer parte do nosso trabalho. Uma coisa eu te digo, mesmo sendo da região, com os componentes, todos representantes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também fazem parte, nós vamos agregar o conhecimento de cada um, vamos trazer para dentro as universidades, as entidades sérias que querem a promoção do bem-estar daquele local, não só do ser humano, como também dos animais, como também da vegetação. Isso tudo vai fazer parte e vamos acompanhar para e passo a questão dessa investigação, porque se houve sabotagem, se houve um incêndio criminoso, isso tem que ser identificado e tem que ser punido exemplarmente. Perfeito. Eu conversei aqui com o senador Nelsinho Trade, que é do PSD do Mato Grosso do Sul, relator da Comissão Temporária Externa, que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios do bioma Pantanal e é também presidente da Comissão de Relações Exteriores. Senador, muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e estamos sempre à disposição de vocês no sentido de levar a informação sempre séria, sempre ética, sempre dentro da realidade que nós estamos vivenciando. Parabéns pelo trabalho de vocês também. Obrigada. Você.